Curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença. Muito obrigado, Jesus. E nós só estamos aqui porque nós queremos adorar o Senhor. Deus, nós separamos um tempo da nossa vida e esse tempo nós dedicamos para o Senhor. É para Ti. E eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor está neste lugar e nós Te louvamos em nome de Jesus. Seja esse nome engrandecido e exaltado e adorado em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 137. Salmos 137. Amém? Vamos ler alguns versículos. Salmo 137. Amém? Todos encontraram? Diz assim, a partir do verso 1: Às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossa harpa. Pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar, de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se tu de ti me esquecer, se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Amém? Aleluias. Eu quero compartilhar nessa noite, não vou pregar, irmão, quero deixar para nossa reflexão nessa noite, uma pergunta. Queria que você pensasse, e não é uma exortação, é uma reflexão. Aonde estão as nossas harpas? Onde estão as nossas harpas? Querido, nesse versículo que nós lemos, eu vou me esforçar para ficar aqui. Nós encontramos um povo em uma situação muito difícil. Esse povo está sentado à beira dos rios da Babilônia, Rio Tigre e Eufrates. E sentado aqui, eles estão refletindo sobre algo que acontecia. Mas por que esse povo está tão triste? Por que esse momento tão triste? Esse povo, irmão, não essas pessoas, mas esse povo, foi um povo que foi liberto do Egito, era um escravo. E quando eles foram libertos do Egito, Deus dá a esse povo uma identidade. E Deus elege esse povo como povo exclusivo de Deus. Não havia em nenhum lugar no mundo alguém que fosse povo de Deus. Mas esse povo era um povo de Deus. E como povo de Deus, Deus deu para eles estatutos, leis específicas para eles. E durante a trajetória desse povo do Egito para a terra prometida, e que Deus passa as leis, esses estatutos, e nesses estatutos Deus falou: olha, vocês vão estar no meio de um povo, vocês vão para uma terra onde existe cultura diferente. Vocês são pessoas exclusivas, mas vocês vão estar em um povo que tem cultura diferente, que adoram Deus diferente. E vocês precisam de compreender tudo o que está escrito, tudo que está determinado, todas as leis. Ou seja, a terra precisa descansar. Sabe, queridos, esse Deus é um Deus de amor, amém? Um Deus que elege um povo, que pega esse povo e diz: esse povo é exclusivo, e dá leis específicas. Mas Deus disse: olha, esse povo tem que cumprir essas leis, e havia algumas ordenanças que não cumprisse. E quando esse povo chegou, irmãos, tomaram posse da terra, que eles não guardaram esse estatuto, não cumpriram esse estatuto.
E eles começaram a se envolver com culturas, costumes diferentes. E então Deus trouxe a sentença. Qual foi a sentença? Esse povo foi levado cativo novamente para a Babilônia. Esse povo que está aqui na beira dos rios, sentado, esse povo fazia algumas reflexões. Nós éramos povo livre, nós éramos pessoas livres, nós éramos um povo exclusivo de Deus, cujo um propósito exclusivo de Deus, que tinha uma presença exclusiva de Deus. Mas agora nós estamos aqui, e nós estamos aqui como escravos. Há um momento de reflexão. Eu quero trazer isso para a nossa reflexão nos nossos dias. A igreja é um povo exclusivo de Deus. Amém? Pedro escreve na sua carta, diz que nós somos sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo de Deus. A igreja é um povo exclusivo de Deus, mas que vive também cercado de pessoas de cultura diferente, pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm práticas diferentes. E para elas não são algo errado, mas para nós que temos esse Espírito de Deus, que temos um estatuto de Deus, é algo que não agrada ao Senhor. O que eu quero refletir com você nessa noite, irmãos? Sobre as harpas. Olhando para esse povo, olhando para a condição. É porque muitas vezes nós encontramos as pessoas. Eu estive falando com um amigo meu de muitos anos essa semana. E ele me disse: pastor, eu estou em outro ministério. E eu ouvi ele. Aí de repente ele falou: pastor, sabe, nós estamos vivendo realmente a igreja de Laodiceia. Então, estou ouvindo. Falou: pastor, a igreja está uma igreja fria. Aí foi colocando adjetivos. E eu falei: mas como você faz essa avaliação dessa igreja fria, essa igreja de Laodiceia? Qual o fundamento que você tem? Ele disse: pastor, é porque há alguns anos atrás, quando eu me converti, na década de 90, no 2000, o povo era um povo de oração, um povo que buscava Deus, um povo, uma igreja diferente. Eu falei: tá bom. Você lembra quando você se converteu? Todas as pessoas eram como você? Disse: não, algumas pessoas eram assim meio pacata. Mas passou por uma presença de Deus, algo diferente. Falei: talvez não seja a igreja de Laodiceia, talvez seja algo que está acontecendo especial com você. Talvez você acostumou com o decorrer do tempo. Talvez você envolveu com a cultura do seu lado e perdeu o foco. Falei: eu não creio que a igreja está uma igreja fria, eu creio que a igreja é uma igreja cheia do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmão, ontem nós tivemos 12 horas de oração aqui na igreja. 12 horas de oração. Eu quero agradecer cada pessoa que esteve aqui. Realmente eu fiquei surpreso com algumas pessoas que estiveram, né? Pessoas que oraram 1 hora, 2 horas. Eu vou dizer para vocês, isso não é característica de uma igreja fria, irmão. Quando as pessoas estão buscando ao Senhor, não é característica de uma igreja fria. Pode ser característica de pessoas que se esfriaram. Quantos estão entendendo? Eu falei: irmão, talvez seja algo que está acontecendo com você. Mas eu não creio que a igreja é uma igreja fria. Eu creio que a igreja, o poder de Deus ainda opera na igreja. Eu creio que Deus ainda realiza milagre na igreja. Eu creio que a igreja ainda é um povo exclusivo de Deus. Eu creio que a igreja é uma igreja viva, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu trago essa reflexão, irmãos, porque muitas vezes nós precisamos refletir. Eu não sei se lá em Sião, em Jerusalém, com a harpa eles tocavam. Mas a palavra de Deus diz que aqui eles estão à beira dos rios, e eles estão aqui entristecidos, lembrando do que aconteceu. E o quadro aqui presente, as harpas estão dependuradas.
Vocês estão entendendo? Eu queria que você pensasse aonde estão as suas harpas, né? Aquilo que ardeu um dia no seu coração, será que ainda arde? Ou será que a culpa é da igreja? Pastor, a igreja orava antigamente. Não, a igreja ora. Ontem nós oramos 12 horas. E provavelmente nós vamos ter mais vezes assim, né, pastor? Todo sábado, o pastor Roberto está dizendo, todo sábado que antecede a ceia. Amém, irmãos? Se você não ficou sabendo, me perdoe, irmão. Estava sob a minha incumbência essa oração. Algumas pessoas falaram, pastor, eu não fiquei sabendo dessa oração. Me perdoe, em nome de Jesus, mas você já vai ficar sabendo todo sábado que antecede a ceia. Mas quem falou que não pode ter todos os sábados, irmão? Pode ter, pastor? Você acha que quem falou que não pode ter todos os dias 12 horas de oração, irmãos? Pode ou não? Pode, pastor? Pode, irmão. Deus é o mesmo Deus, o mesmo poder que operou no passado opera. Uma igreja viva, uma igreja real, uma igreja que é um povo exclusivo de Deus, tem algo que queima dentro. O diferencial é a presença de Deus. Eu estava ouvindo uma canção essa semana da Marcela Thaís, eu gosto muito, mas eu estava com tempo que não ouvia. Tem uma canção que ela diz assim, moderno à moda antiga, amém? Eu fiquei pensando naquela, falei, nossa, que coisa maravilhosa. Falei, eu faço parte de uma igreja moderna à moda antiga, amém, irmãos? Pastor, como que é uma igreja moderna à moda antiga? A moda antiga, irmão, é a oração. Se você olhar, Jesus inicia o ministério em oração. Ele passou 40 dias jejuando, pastor. Sim, mas talvez, a Bíblia não disse que ele não orou, né? Mas eu imagino que ele orou. Jejuar sem orar, irmão, é complicado, não? Mas você encontra no ministério de Jesus tudo oração. Jesus está orando, Jesus está incentivando as pessoas a orarem. Até nos seus últimos minutos, né? No monte, né? Lá quando ele estava lá no Getsemane. Ele estava orando e incentivando um grupo para orar. Então, a moda antiga é uma igreja que tem o fundamento da oração. O que é moderno? Moderno é o que você vê, né? Tem som hoje, tem cadeira boa, tem funcionando o YouTube, enfim, todas as redes. Isso é moderno. Moderno, a moda antiga. Deixa eu dizer para você, o fundamento da oração nunca será esquecido, irmão. Amém? Uma igreja que vai funcionar, ela vai sempre estar fundamentada na oração. Esse grupo de pessoas que aqui está sentado na beira do rio, eu fiquei lendo esse texto e algumas vezes, irmãos, eu chorei. Eu chorei porque fiquei pensando em algumas coisas que aconteceu. Quantas pessoas eu conheci no decorrer da minha vida cristã? Pessoas que oravam, que choravam, que iam para o monte, que jejuavam. E me lembro quando eu era jovem aqui, solteiro ainda. Jovem eu sou até hoje, né, irmão? Quando eu era solteiro, né? A gente ia para o monte, né? Orava no monte, fazia vigília. Lá na mãe da Rônia, fizemos algumas vigílias lá, né? Chorávamos. Sabe, querido, daquele grupo de pessoas, muitas pessoas não andam mais na fé. Muitas pessoas que viveram um tempo maravilhoso não andam mais na fé. Por isso eu quero abrir uma exceção aqui, irmãos, e quero louvar a Deus por sua vida. Você que tem mais de 5 anos que serve o Senhor Jesus, mais de 10 anos. Você que está conosco aqui, né? Desde o início da igreja. Quando foi, pastor? 11 anos, né? 2013, 11 anos. Você que está aqui já viu alguns momentos, mas tem perseverado da sua fé, tem guardado a sua fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Igreja não é só um momento, não é uma moda. Igreja é permanência. O que faz permanência é a presença de Deus, é os fundamentos que funcionam. Existe um Deus que fala, um Deus que traz direção, um Deus que está presente. Sabe, querido, esse povo que está chorando à beira dos rios está um pouco distante. De Sião aos esses rios da Babilônia, irmão, é mais de 1.000 quilômetros, precisamente 1.042 quilômetros. Esse povo está cativo a 1.042 quilômetros de Sião. Eles andaram, não foi de jatinho não, irmão. Andaram escravo. E agora, as pessoas que o levaram escravo, aproveitando um momento de instabilidade emocional, sabe o que eles fazem?
Diz, ei, canta aqui esse cântico para nós lá, ó. Que lá da igreja. Que esse cântico que vocês cantavam lá. Esse povo fragilizado, sofrendo. Sabe aquele cântico que vocês cantavam lá? Canta aí para nós. Ele diz assim, não, eu não posso fazer isso. Eu estou em uma cultura estranha, um povo estranho. O que eles fazem é diferente. Você entende isso, querido? Amém ou não? Deus está trazendo uma reflexão para nós. Nós somos uma igreja viva. E toda igreja, irmão, não que seja o objetivo do coração do pastor Roberto final, mas faz parte do objetivo do coração dele. Todos nós queremos ver uma igreja com muitas pessoas, amém? Quem quer ver milhares de pessoas sendo salvas em nome de Jesus Cristo? Nós queremos. Irmão, se tiver 5 pessoas, se tiver 2 pessoas, se tiver 5.000 pessoas, é o mesmo Deus, a adoração é da mesma forma. Mas você já imaginou 1.000 pessoas sendo abençoadas numa reunião, sendo movidas pela presença de Deus? E o Senhor desafiando você nesta noite, Ele diz, aonde você colocou a sua harpa? O pastor disse no início aqui, né? Você que recebeu uma palavra há 5 anos, 10 anos. Mas aí, aquela palavra foi boa, mas o que você fez? Deus está te chamando você, meu. É momento de nós desenvolver isso em nome de Jesus Cristo. Desenvolver isso. Deixa eu te falar para você, não ser cristão, irmão, não é só assim, eu declaro e vai ser não. Você vai ter que estar disposto a abrir mão de algumas coisas para estar na presença de Deus em nome de Jesus. A igreja a moderna, a moda antiga, é uma igreja que sabe que ela precisa de orar, precisa de jejuar, precisa de adorar o Senhor, mas precisa também, irmãos, ter disposição para buscar a face do Senhor, para conhecer o Senhor. Amém? Sabe o que eu quero dizer para você? Independente da sua idade, você que quer desenvolver um ministério, querido, é muito importante você ter tempo disponível para o Senhor. Amém? A ler a Bíblia, a buscar, a conhecer o Senhor. Eu tenho um professor, eu amo esse, eu passei a amar esse professor, sabe? Eu faço um curso de faculdade Bethesda, e esse professor, ele é uma pessoa muito sábia, e eu fico pensando, ele se converteu depois de mim, eu me converti em 90, ele converteu em 94, 95, e a história dele é fantástica. É o curso à distância, mas tem a mentoria, um momento de pergunta e resposta. E na primeira aula, né, quem me conhece sabe, irmãos. A hora que eu pergunto, mãozinha está lá para fazer a pergunta. Eu fiz uma pergunta, ele ficou assim, muito sábio ele. Eu falei, irmão, a sua pergunta é muito boa, mas qual é a base da sua pergunta? Eu falei, mas aquele versículo, ele falou, não, o versículo não é uma base, irmão. Por um versículo você faz base para ser heresia, porque a Bíblia diz assim, não há Deus. Aí você pega um versículo e fala, não há Deus, e você forma num conceito que não há Deus. Eu falei, não, você precisa mais do que um versículo, você precisa de um conceito. Aí hoje, todas as perguntas que eu vou fazer, eu penso 300 vezes, eu vou olhar um conceito bíblico para me perguntar. Quero dizer para você, irmão, nós precisamos disso. Como é bom, há fundamentos na Bíblia, olhar para a Bíblia. Esse povo está aqui agora num momento de nostalgia, distante da sua terra, distante do seu lar. Aquelas pessoas que levaram cativos, você acha que eles estão falando aqui? Estão zombando, irmãos, dizendo, canta aquelas canções que vocês cantavam lá, ó. Aquelas canções lá da igreja, canta aquelas canções. Não, aqui não é lugar de cantar canção, aqui é lugar de choro, lugar de tristeza, é lugar de reflexão, porque nós deixamos tudo que tínhamos, estamos aqui cativo. Amém? Deus é maravilhoso, e eu fico
olhando para esse texto e algumas vezes lendo ele, chorando e pensando assim: Deus, como o Senhor ama esse povo? Esse povo fez tantas coisas, desobedeceram, fizeram tantas coisas erradas, e o Senhor continua amando esse povo. Eu tenho certeza que não é diferente conosco, irmão. Você que tem 10 anos, 15 anos servindo Jesus, 20 anos, provavelmente você já viu algumas coisas erradas. Se você caminhar perto de mim, você vai encontrar em mim algumas coisas erradas, irmão. E não tem problema você falar dos meus erros. Não tem problema, pode falar. Pode falar, irmão. Me ajuda. Que talvez você falando, você me ajuda. Amém? Esse povo estava aqui dizendo, tão triste. E eu fico pensando aqui, algumas pessoas que cantavam com a gente, que oravam com a gente, que saía para visitar com a gente, penduraram suas harpas, irmãos. Suas harpas estão penduradas. E Deus começou a falar comigo. E Deus me fez essa pergunta: aonde está a sua harpa? Onde está a sua harpa, irmão? Para e pensa, onde está a sua harpa? Aquilo que ardia no seu coração continua ardendo hoje. Pastor, eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir a palavra, Ele vai cumprir, irmão. O que você está fazendo para isso? Seu tempo disponível é para assistir não sei o quê. Qual que é o meu maior sonho? Meu maior sonho é isso. Meu irmão, meu maior sonho é conhecer Jesus de uma maneira que eu não conheço. Falei, Deus, eu quero conhecer o Senhor. Deus, quando eu me converti, eu orava ao Senhor que eu queria viver tantos anos. E de uns dias para cá, eu falei, Senhor, me perdoa aquela oração, esquece aquela oração. Eu só quero viver enquanto existir um fogo no meu coração pela Tua presença. O dia que esse fogo acabar, não tem mais sentido a minha vida. Se amanhã um fogo no meu coração por Deus acabar, irmão, não tem mais sentido a minha vida. Não tem mais sentido. A minha harpa vai estar dependurada lá. E eu não vou pendurar a minha harpa. Minha harpa é meu instrumento que Deus me deu para adoração ao Senhor em nome de Jesus. E eu vou usar ela. Eu queria que você refletisse um pouco nessa noite. Nós vamos tomar a ceia. Deus está aqui. Deus amou aquele povo e disse que aquele povo era exclusivo de Deus. Deus nos amou e você faz parte de um povo exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão. Não fique chateado comigo, não. Se você pisar na bola, você vai ficar para trás. Se você pisar na bola, você vai ficar. E Deus vai continuar sendo Deus bom, Deus maravilhoso. E a obra de Deus vai continuar. Estou terminando. Estava conversando com um jovem a semana passada e ele estava me dizendo assim, estava falando com ele por telefone, ele me contando de algumas situações. Ele disse, olha, eu estou tão decepcionado com Deus, né? Eu falei, rapaz, como é que você consegue? Eu não consigo, irmão. Quando eu olho um Deus tão grande, não tem como ficar decepcionado com Deus. Ele foi falar, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo outro, fez aquilo outro. Eu falei, e você decepciona com Deus por causa das pessoas? Não decepciona com Deus não, querido. Eu falei para ele, falei, meu amigão, deixa eu falar uma coisa para você. Sem você, Deus continua sendo o mesmo Deus.
Você decepcionado para Deus não muda nada do caráter de Deus. Mas se você não restaurar a aliança com Deus, você está perdido. Amém? Onde está a nossa harpa? Aonde está a nossa harpa? Aleluias. Aleluias. Feche teus olhos. Pensa na pessoa que está de olhos fechados. Pensa na pessoa que está do seu lado aí. Pensa em alguém agora. Gostaria que você pensasse daqui 10 anos. Você vai continuar. Se Jesus não tiver voltado, você vai continuar na mesma fé, na mesma determinação. Os ventos podem vir, pode soprar, pode vir chuva forte. Pode surgir alguém de cultura diferente, tentando impor para você cultura diferente. E você? E a pessoa que está do seu lado? O que nós podemos fazer, irmão, para ajudar o irmão a fundamentar na Bíblia? A fundamentar, colocar toda a sua esperança em Deus. 1000 quilômetros de distância das promessas. Talvez a distância das promessas suas seja de 1 mês, ou uma semana. Ou talvez o envolvimento da cultura, com coisas pagãs, que tenta destruir a sua fé. É algo recente. São culturas para destruir a sua fé. Mas nessa noite, eu creio que Deus fala conosco. Há um lugar em Deus, há um lugar em Sião, que é um lugar aqui de onde você nunca deve sair, irmão. Nós nunca devemos sair. Existe um lugar em Sião que Deus tem para nós. E é momento de nós retomar as nossas harpas. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós somos gratos pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. E te pedimos perdão, Jesus. Pedimos perdão, Senhor. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas? Senhor, é muito fácil encontrar os erros das pessoas. Deus, nós encontramos erro nas pessoas. As pessoas erram. E nós erramos também, Jesus. E muitas vezes nós envolvemos nos nossos erros, Senhor, e as nossas harpas, os nossos ministérios, e estão ficando, Senhor, esquecido. Mas eu oro ao Senhor nessa noite que restaura em nome de Jesus. Senhor, nós não somos uma igreja de Laodiceia, nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja viva, onde o poder do Senhor opera, Jesus. O Teu poder opera na Tua igreja, nos nossos dias. Senhor, nós reunimos como igreja, numa igreja que busca a Tua presença. Ó Deus, numa igreja santa, numa igreja de homens e mulheres que buscam a Tua presença, que quer a Sua presença, que deseja a Sua presença. Ó Jesus, ó Jesus, ministra sobre nós, vem sobre nós.